E aí? Dias de muito aprendizado, né? Hoje nós vamos para o último dia de Método Pimenta. O carrinho já está aberto para sua inscrição. Lembra que nas primeiras 24 horas nós sempre temos ação de lançamento e que a turma fecha em breve. Aproveita a oportunidade e entra para a turma. Boa aula! Ei, Pimenta, agora nós vamos fazer aqui no nosso Illustrator, programa que a gente faz, que eu ensino, né, a fazer as personalizações. É um programa muito legal, você consegue editar vários vetores nele, fica muito interessante de trabalhar. Então, nós vamos começar fazendo um novo arquivo. Bem aqui onde a gente tem arquivo, o Illustrator já me dá a opção de novo. Você pode fazer tanto aqui pela parte de cima, como pode fazer com o atalho Ctrl N. Quando eu abro um novo arquivo, o Illustrator já me dá várias opções. Ele tanto me dá de impressão, personalizado, dispositivos móveis, que é para celular, por exemplo. E eu gosto de trabalhar com a impressão sempre em centímetros. O 21 por 29 nada mais é do que um A4, então você pode selecionar esse mesmo, 21 por 29,7, renomeia aqui em cima, coloca aí aula cartão, deixa já em centímetros, o modo de cor é em RGB, porque a gente normalmente faz a conversão para SVG depois, então você pode deixar aí em cores RGB, em alta, 300 ppi e coloca para criar. Prontinho, abriu aqui pra gente uma página em branco. No Illustrator isso é chamado de prancheta, então é aqui onde eu vou fazer toda a minha personalização. Aqui do lado eu tenho uma barra de ferramentas e aqui também outra. Eu sempre indico para você trabalhar aqui em cima com os clássicos essenciais, que ele já vai abrir boa parte das ferramentas aqui do lado que eu costumo dar e trabalhar nas personalizações. Para fazer o nosso cartão, nós vamos dividir o nosso arquivo em duas partes. O primeiro com o cartão maior e o segundo com o arquivo que vai ser o adesivo do bombom. Aqui do lado nós temos toda a parte de ferramentas. Você pode ir conhecendo, colocando o seu mouse em cima de cada uma, testando, clicando para você conhecer um pouquinho do programa. Dentro do Personaliza tem aula sobre isso, falando um pouquinho sobre cada ferramenta para você usar e ao longo do curso é desenvolvido mais a fundo. Vamos lá para mãos à obra? Beleza! Aqui nessa parte onde tem a ferramenta retângulo, pode estar provavelmente só em retângulo aí na sua máquina, no seu computador. Então nessa ferramenta é uma ferramenta para criar formas sólidas. Você pode selecionar, por exemplo, ferramenta retângulo arredondado. E nós vamos criar aleatoriamente um arquivo, um retângulo arredondado. Eu preciso já te falar que essas duas setinhas aqui de cima são muito importantes. A setinha preta, que é a seleção V, ela vai servir como mouse, como puxador daquilo que você criar e colocar para clicar. Já essa segunda é para editar os pontos. Eu não vou me aprofundar muito nela, você precisa conhecer mais a fundo essa daqui para você saber o que nós vamos fazer, tá? Também aqui do lado, se você reparar, fora da página em branco, você pode ter aí no seu computador, pode estar cinza, pode estar preto, vai depender da personalização que estiver no seu programa. E ao puxar o objeto que você criou para fora da prancheta, você vai poder visualizar ele com o preenchimento e o contorno. Diquinha básica de toda a aula. Você pode trabalhar o zoom no Ctrl+, e Ctrl-. Ctrl+ para aproximar, Ctrl- para afastar, tá bom? Aqui, se a gente der um Ctrl+ nessa forma, nós vamos ver que dentro está branco e do lado de fora, no traçado, está preto. Nada mais é do que essas duas cores aqui, ó. A parte de dentro corresponde a essa cor que está para frente e a parte de fora, o preenchimento, corresponde a esta que fica aqui embaixo. Se eu clicar aqui embaixo, quer dizer que eu estou selecionando o meu traçado. E se eu clicar aqui em cima, quer dizer que eu estou selecionando a parte do meu preenchimento. E aqui embaixo, eu tenho também essa ferramenta que é de nenhum. Para que ela serve? Se eu tenho esse item que eu acabei de criar e eu quero tirar o preenchimento dele, quero deixar apenas com o contorno,
Basta que eu selecione esse item, venha em nenhum e clique. Agora ele ficou só o contorno sem nenhum preenchimento aqui, tá? Vou trazer ele de volta aqui para minha prancheta e eu vou selecionar este item para colocar nas medidas certas do nosso cartão. Eu já testei esse cartão para ver o melhor aproveitamento de folha, para você que vai imprimir em A4, por exemplo. A minha ideia é que você possa imprimir esse mesmo item 4 vezes na mesma folha, assim você economiza. Então, você vai selecionar o seu objeto e aqui em cima você vai ver uma série de ferramentas. Vai nos interessar essa daqui do lado, ó, em transformar. Quando você clicar em cima dela, vai abrir para você tanto as opções de largura e altura. Essa opção aqui do lado significa que você pode restringir as proporções. Quando ela está selecionada, significa que se eu mexer na largura, a altura vai mexer mesmo que eu não queira. Vou te mostrar. Se eu colocar aqui a largura 5 e der um Enter, o meu arquivo mudou, o meu objeto mudou e a altura também mudou. Mudou para 6,53. Isso vai acontecer porque o objeto fica em escala. Então, presta atenção para ele não estar selecionado, para você não restringir as proporções e assim você conseguir mexer livremente tanto na largura quanto na altura. Para a largura, nós vamos trabalhar com a medida de 9,5 centímetros. E para a altura, nós vamos trabalhar com 12,3 centímetros. Dá um Enter aí e automaticamente já ficou aqui na medida para você trabalhar o seu arquivo. Agora nós vamos criar o arquivo da balinha. Eu gosto de trabalhar essa medida em 6,7. Do mesmo jeito que a gente criou esse item, nós vamos criar o arquivo da balinha. Só que, ao invés de eu trabalhar com retângulo arredondado, eu vou trabalhar só com um retângulo. Seleciona o retângulo, faz qualquer forma aí e depois vem aqui em cima em transformar e modifica essa forma para 6,7 por 6,7. Já o arquivo da balinha, ele é quadrado mesmo. Essa parte aqui é a nossa parte do cartão e aqui do lado é a nossa parte da balinha, tá bom? Agora nós vamos abrir os arquivos que vão fazer toda a personalização do nosso projeto. Eu selecionei 2 arquivos no Freepik, vou te mostrar. Olha só. Eu fui lá no Freepik, você vai ter acesso a esses arquivos, eu vou deixar o link para você poder baixar. E eu selecionei 2 itens que eu achasse interessante. Eu gostei desses 2 de uma mesma design, e quando você for colocar no Freepik você vai vê-la. Um é esse cacto, ó, que eu achei muito charmoso, as cores muito bonitinhas, já tem um fundo aqui. E o outro é esse fundo de câmeras. Eu gostei bastante dele, eu achei que ficava interessante para a gente colocar a parte da marcação da nossa empresa. Quando eu baixo um vetor no Freepik, ele vai baixar para mim um arquivo em Illustrator, formato AI, vai baixar também um arquivo em EPS e vai baixar uma foto. Ai, Camila, mas está aparecendo tudo aí. É, porque todos os arquivos de EPS eu também abro no Illustrator, então ele fica com um símbolozinho aqui de AI. Como que faz para abrir esses arquivos? Basta você selecionar os 2 e dar Enter. Prontinho, já abriu aqui para mim o arquivo do cacto e o arquivo da câmera. Vou começar pelo arquivo do cacto. Aqui nesse arquivo, quando eu clico em cima, ele seleciona tudo, ó, tanto o fundo quanto o cacto. Eu vou usar os 2 itens, então eu só vou selecionar e dar um Ctrl X, que quer dizer recortar o objeto que estava aqui. Vou lá para o meu cartão e dou um Ctrl V. Olha o tamanho que veio esse arquivo para cá. Coloca aí de ladinho, que depois eu vou te ensinar sobre isso. O arquivo que estava lá, eu posso fechar. Então, você pode fechar clicando aqui em cima, coloca para não salvar as alterações, para você não perder aquele arquivo principal. E agora a gente tem só o meu arquivo aqui da câmera. Quando eu clico na câmera, já não seleciona um monte de arquivos ao mesmo tempo, que nem seleciona aqui, ó. Tá vendo? Por que que isso acontece?
No Illustrator, a gente consegue fazer fundos que nós chamamos de patterns. O que é isso? Nada mais é do que um fundo feito com um padrão. Se eu criar, por exemplo, aqui do lado uma estrela, essa estrela já vai ficar com um papel digital dentro do que foi criado aqui. Basicamente é isso, é um papel digital criado aqui. Então, eu não consigo ter um acesso à câmera apenas clicando no objeto. Por mais que você tente, você não consegue. Como é que você vai conseguir ter acesso só a essa câmera? Você vai selecionar esse pattern, esse fundo, né, digital, que foi criada pela designer. Vai vir em Objeto, Padrão e Editar Padrão. Quando você coloca para editar padrão, o que vai acontecer é que vai abrir exatamente o que a designer fez. O padrão nada mais é do que um papel digital feito com vetores. Então, aqui dentro da forma, né, da repetição de padrão dela, ela já deixou o vetor. Esse vetor tá todo separadinho. Se você mexer, você vai ver que vai mexer em todo o papel digital. Se eu tirar, por exemplo, esse rosa e colocar aqui do lado, ele já vai repetindo. Então, eu seleciono tudo o que está aqui dentro, dou um Ctrl G. O que é o Ctrl G, Camila? Nada mais é do que você agrupar um objeto. É o atalho para agrupar. Dou um Ctrl G, um Ctrl X, que eu estou recortando esse objeto daqui de dentro. Levo lá para minha aba da aula e dou um Ctrl V. Recortei o que estava aqui dentro e levei para lá. Aqui você pode fechar o seu arquivo, porque você não vai mais trabalhar com ele, só que ao invés de marcar qualquer alteração, marca não, tá? Estou agora aqui com os dois itens que nós vamos usar para a nossa criação. A câmera e toda essa partezinha. Vamos personalizar agora. Primeiro, para personalizar essa parte, eu preciso desagrupar o fundo e o cacto, porque eu quero usá-los separadamente. Para isso, eu seleciono todo o arquivo e coloco com o botão direito em desagrupar. Arquivo desagrupado, desagrupado. Agora eu tenho um cacto, um fundo e uma câmera. Ao mandar desagrupar, eu desagrupei todo o meu fundo. Olha só. E eu quero usá-lo do jeito que está aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu seleciono todo o fundo e vou agrupar de novo. Botão direito, agrupar. Prontinho. Arquivo do fundo, arquivo do cacto, arquivo da câmera. Mas está tudo muito grande. Agora nós vamos diminuir esses arquivos para que eles possam ser personalizados aqui, tudo bem? Vamos começar pelo fundo. Quando você clica com a ferramenta de seleção em qualquer um desses itens, ele vai abrir pontos nas extremidades. Isso significa que, se eu chegar com o meu mouse próximo a esses pontos, já vai abrir essa setinha, ó, dupla seta para cima e para baixo. Para eu mexer aqui, basta eu carregar o meu mouse. Mas você está vendo que, se eu mexer de qualquer maneira, eu deformo o meu fundo? Não é isso que eu quero. Então, eu seleciono o fundo, vou aqui na setinha lá em cima, na extremidade, e com o Shift pressionado, eu diminuo esse fundo com o mouse. Testa aí se deu certo para você. Você seleciona o seu objeto, vai na extremidade, consegue com o Shift aumentar ou diminuir com o mouse e o Shift pressionado, tá bom? Isso garante que a forma ela continue perfeita. Vou usar esse mesmo arquivo duas vezes, um para a balinha e um para esse fundo. Então, eu preciso copiar e colar esse arquivo. Eu posso fazer isso com Ctrl+C, Ctrl+V, ou eu posso fazer isso com o Alt selecionado, ó, vão criar-se duas setinhas e puxar com o Alt selecionado. Agora eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Para a parte de cima, eu vou posicionar mais ou menos onde está esse meu cartão, ó. Vou posicionar aqui
e a parte de baixo eu vou deixar aqui do lado. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para o cacto. O cacto está muito grande, então eu vou diminuir o cacto para que ele fique dentro do meu cartão. Eu vou diminuir até o tamanho que eu achar melhor. A mesma coisa com a câmera, eu vou diminuir a câmera. Agora elas estão mais em medidas cabíveis, né? Vamos colocar esse fundo agora dentro daquele nosso cartão. A parte que a gente tinha desenhado do cartão sumiu. Por quê? Porque a parte do fundo está à frente da parte do cartão. Então, eu vou pegar esse fundo e enviar para trás. Você pode fazer isso com o botão direito do seu mouse, indo em organizar, enviar para trás. Ou você pode começar a decorar esses atalhos que eu te indico. É interessante você decorar tanto os atalhos para colocar para frente quanto colocar para trás. Shift, Ctrl+, coloca para trás e agora ele está aqui atrás. Perfeito, Camila. Agora, o que eu preciso fazer é colocar esse fundo dentro desse retângulo que nós criamos. Para isso, basta você selecionar os dois, dessa maneira, vir com o botão direito e colocar em Criar Máscara de Recorte. Agora, eu coloquei aquele meu fundo dentro do objeto que eu criei. Presta atenção quantas coisas você já aprendeu. Você aprendeu a fazer uma forma, você aprendeu a puxar os vetores do FreePik, trazer para cá, você aprendeu a redimensionar um objeto sem deformá-lo. Vai aí prestando atenção na aula, se ficou com dúvida em alguma coisa, volta, revê. Você já aprendeu também como fazer a transformação por aqui por cima. É interessante você voltar, é interessante você assimilar o máximo de conhecimento possível nessa aula, tá bom? Principalmente porque você não tem o conhecimento todo inteirinho sobre barras de ferramentas e etc. Então, se você tiver dúvida, volta, não tem problema nenhum. Beleza. Agora eu vou posicionar esse meu cacto. Eu quero que ele fique um pouquinho menor ainda e eu vou colocá-lo bem aqui, ó, nessa parte. Olha só. Tá tomando forma. Aqui embaixo, o que é que eu tinha pensado? Que nessa parte aqui do meio vai ser onde a gente vai colocar a nossa balinha. Então, aqui embaixo me sobra um pouco de espaço para colocar texto. Isso eu vou criar com forma também. Eu venho aqui na ferramenta de retângulo arredondado e crio de uma pontinha até a outra um espaço para colocar o texto. Esse texto aqui, ó, vai ficar mais ou menos aqui. E eu não quero que fique branco, eu queria que ficasse tudo verdinho combinando. Você lembra que eu te mostrei como é que faz aqui o preenchimento? Se eu selecionar o objeto, ele sempre vai mostrar para mim qual é a cor do preenchimento. E eu consigo roubar a cor de qualquer outro item que está aqui. Sabe como? Com essa ferramenta, ó, de conta-gotas. Se você vier em cima dela e clicar nesse verdezinho, já vai mudar automaticamente a cor do seu objeto. Tá tomando forma? Eu vou agora selecionar toda essa parte que vai ficar interna no meu cartão e vou querer que ele fique alinhado. Para isso, seleciona tudo. Aqui em cima vai aparecer para você a ferramenta Alinhar. Ao clicar nela, você tem duas maneiras, alinhar a seleção ou alinhar a prancheta. Alinhar a prancheta significa que todos esses meus itens vão ser alinhados ao centro da minha folha. E alinhar a seleção significa que eles vão se alinhar entre si. Eu vou deixar alinhada a seleção. Venho aqui em cima e faço o alinhamento horizontal centralizado. Ó, meu olho estava bom, estava quase tudo bem alinhado. Vou diminuir um pouquinho essa parte, porque acho que ficou um pouco grande. E vou trazer essa câmera bem para cá. Camila, por que que tá para trás? Porque ele ficou para trás do objeto que eu criei aqui. Como que eu resolvo isso? Com o botão direito, organizar, trazer para frente.
Aí você pode ver de aumentar ou diminuir o objeto conforme você preferir, tá bom? Quase pronto o meu cartãozinho. Eu vou trazer para cá um texto, porque você vai colocar aqui justamente uma mensagem para o seu cliente para que ele lembre de te marcar. Então, aqui do lado, nessa ferramenta em formato de T, que é a nossa ferramenta de tipo, você pode clicar e depois clicar em qualquer parte da sua página em branco, tá? O texto que eu resolvi trazer foi: lembre de nos marcar, @pimentapapel. Você pode usar aí o texto que você achar melhor, o que ficar mais interessante, mais engraçadinho, o que tenha mais a ver com a sua marca. Já aqui do lado, você vai procurar essa ferramentazinha aqui que chama Caractere. Se você não estiver achando fácil aqui do lado, você pode vir aqui em janela, tipo, Caractere, que ela vai aparecer, tá? A fonte que eu escolhi foi a Cursivo. Eu achei que a mistura dela com a outra fonte que eu escolhi vai ficar bem bacana. E essa daqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte verde. Eu vou selecionar o conta-gotas para roubar essa cor rosa aqui que está na câmera, ó. Roubei a cor do rosa. E também quero que o meu texto fique centralizado. Então, aqui em cima, ao selecionar o texto sempre, vai aparecer a parte do parágrafo e eu vou centralizar. Prontinho, carrego o meu texto aqui para o lado. Nessa ferramenta aqui, ainda de texto, de caractere, você tem várias opções. Você consegue diminuir ou aumentar o espaçamento, ó. Você consegue aumentar o tamanho da fonte, você consegue colocar um espaço maior entre as letras. Eu estou trabalhando com a fonte 12, que é uma fonte legal para dar leitura, tá? Quase pronto o nosso cartãozinho. Vamos colocar agora sombra, uma sombra bem rapidinha em 2 objetos. Você vai selecionar o cacto, vai vir em efeito, estilizar, sombra. Ao clicar na sombra, você vai selecionar a ferramenta multiplicar, deixa a opacidade 75%, o deslocamento em 0,1, 0,1 e o desfoque em 0,1. Aqui na parte da cor, pode ser que esteja outra cor para você. Eu resolvi trabalhar com um rosinha. Se você quiser trabalhar com a mesma cor que eu estou trabalhando, você vai clicar em cima desse quadradinho. E aqui embaixo, nessa hashtag, você vai colocar as mesmas informações que tem na minha. É 24DAD. Dá o OK e o OK de novo. Eu acho que sombra é um tipo de trabalho que deixa bem diferente, né? Fica legal de você colocar nos seus itens. Eu acho que é um tchan a mais que você dá no seu projeto. Eu vou fazer a mesma coisa nesse formato aqui verde que nós criamos. Vou vir em efeito, estilizar, sombra. Quando eu faço a primeira vez, as próximas vezes sempre vão copiar aquelas informações que eu coloquei aqui. Então, ele já vem com as mesmas informações que eu já trabalhei, a mesma cor. Então, é só dar o OK. Por último, vamos colocar só um traçadinho aqui em volta para deixar uma firula no projeto. Eu vou vir aqui do lado na ferramenta retângulo arredondado novamente e vou criar abaixo, ó. Aqui está a extremidade do meu projeto e eu vou colocar um pouquinho mais abaixo e vou puxando até aqui embaixo. Não tem problema se não ficar perfeitamente centralizado nesse momento, tá? Nós podemos corrigir isso. Você lembra que eu te falei que a parte que fica em cima é o preenchimento e a parte de trás é o traçado? Eu não quero que essa parte fique com um preenchimento, então eu vou só excluir. Mas eu quero que essa parte fique com um traçado. Então, onde tem aqui embaixo, eu vou clicar 2 vezes para que ele venha aqui para cima. Beleza? E agora eu vou te apresentar uma outra ferramenta, um outro item, ainda com essa parte selecionada, tá? Primeiro, clica aí 2 vezes nela, vai abrir o seu seletor de cores e seleciona qualquer cor. Selecionei aqui essa cor só para poder ficar marcado.
Você vai ver, ó, aproximando com o Ctrl+, que eu criei o meu traçado aqui e eu quero roubar essa cor aqui, ó. Como é que eu roubo? Com o conta-gotas ou a tecla I do seu teclado. Roubei. Camila, mas você desfez exatamente o que eu acabei de fazer. Foi. Por quê? Porque quando eu coloco para roubar com o conta-gotas, ele sempre vai copiar o objeto do jeito que ele é. Então, se essa parte aqui é um arquivo que está preenchido, não é um traçado, ele vai entender que é para virar um traçado. Mas não se preocupa, é fácil resolver. Você só vai precisar vir aqui do lado, onde tem essa setinha, ó, aqui para baixo e para cima, e colocar para alternar. O que é o preenchimento vai virar o traçado. E o que é o traçado, que é nada, vai virar o preenchimento. Vamos testar? Pronto. Só fiz copiar essa mesma cor e trouxe para cá o meu traçado. O traçado eu não quero que fique assim, retão. Eu gostaria que ele ficasse como se fosse um traçadinho, né? Um picote. E aí você vai conhecer agora uma nova ferramenta, uma nova janela. Ela deve estar aqui do lado nos seus clássicos essenciais, é a ferramenta de traçado. Se não tiver, você também pode procurar aqui na janela e pesquisar pela ferramenta de traçado. Ao abrir essa ferramenta, você tanto pode mexer na espessura do seu traçado, vamos modificar essa espessura para 2. Você consegue mexer no arremate, eu não vou mexer aqui agora, para você conseguir ver a diferença, tá? E você consegue ver aqui embaixo que você consegue deixar a linha tracejada. Habilita aí a linha tracejada e automaticamente já vai mostrar para você todo o traçadinho. Tá, por que é que eu não quis mexer aqui em cima? Para você poder ver de fato a diferença. Você observa que está tudo bem retangular? Quando eu mexo aqui no arremate arredondado, ele já deixa de ficar retangular e passa a ser arredondado. A mesma coisa com cantos. E você pode deixar tudo bem mais fofo. Aqui também no traçado, você pode modificar esse traçado. O 4 é a distância entre um traçado e outro, mas você pode colocar 6, você pode colocar 2 para deixar bem próximo um do outro, ó. Você seleciona e coloca 2, por exemplo. Vai ficar bem próximo um do outro. Eu vou deixar em 4 mesmo, dá um Enter. E pronto, nosso cartãozinho está quase pronto. Agora nós vamos fazer o alinhamento novamente. Mas para isso dar certo, eu vou primeiro selecionar esse item e esse item juntos. Para eu selecionar os dois juntos, eu preciso selecionar um com o mouse e com o Shift selecionado, selecionar o outro. Assim, eu seleciono os dois ao mesmo tempo. E vou dar um Ctrl G, que é agrupar os dois itens, tá? E agora vou selecionar todo esse cartão, vir aqui em cima, lembra que eu te mostrei onde que faz o alinhamento? E alinhar. Já tá tudo alinhado, você pode modificar de acordo com o que achar melhor, deixar um pouquinho mais distante, deixar mais próximo. Lembra de deixar essa parte aqui vazia para que você possa colocar o seu bombom e não tenha interferência de outros itens. Agora nós vamos criar a parte do bombom. A parte do bombom nada mais é do que esse fundo e eu não mexi no tamanho dele. E nós vamos criar um retângulo, seguindo a mesma proporção do fundo. Cria o retângulo aí do mesmo tamanho do seu fundo, automaticamente já puxou a cor do último item que eu fiz, mas eu não vou querer essa cor, eu vou roubar outra cor. Como é que eu roubo? Com o conta-gotas ou a ferramenta I. Vem aqui, ó, nesse verdinho e rouba. Camila, você sumiu com o meu fundo. Sumi não, ó, tá lá atrás. Calma que vai dar certo. Agora você vai selecionar essa forma que você fez e procurar uma nova ferramenta que eu vou te ensinar, que é essa ferramenta aqui de transparência. Nela você vai conseguir ver alguns efeitos que dá para modificar.
o seu fundo de trás mudanças de cores só com essa criação que eu fiz aqui de uma forma verde. Seleciona a sua forma verde e aqui embaixo, ó, em modo de mesclagem, você vai selecionar o modo de mesclagem cor. Ou seja, o fundo vai ficar agora aparente e ele roubou a cor dos meus itens. Entendeu? Fiz aqui esse novo fundo, agrupa no Ctrl G para facilitar para você e traz para cá. A mesma coisa que aconteceu aqui em cima, o meu fundo ficou para frente da minha balinha, então eu vou organizar e enviar para trás. E agora eu vou fazer a mesma coisa, selecionar os dois e colocar dentro da máscara de recorte. Prontinho, agora basta colocar o texto. O texto você vem aqui na ferramenta tipo, faz o seu texto aí, eu vou colocar obrigada pela compra. Essa fonte aqui de baixo, eu vou deixá-la na mesma fonte que a gente trabalhou nessa parte. Mas essa de cima eu vou alterar. Então, você seleciona a parte do obrigada, procura pela parte de caractere e vem aqui para alterar a sua fonte. Eu selecionei uma fonte que já tenho instalada aqui, que é essa fonte que eu estou bem apaixonada por ela. Ambas eu deixei no tamanho 12. Então, é uma fonte que dá uma boa leitura. Você consegue selecionar as duas e alinhar do jeitinho que a gente fez lá em cima, tá? Já não é mais novidade para você. E agora eu vou só alterar a cor. Como que eu vou alterar? Roubando, do mesmo jeito que a gente fez em todo o resto. Vou trazer aqui para perto para ficar mais próximo das cores que eu vou roubar. Vou selecionar esse obrigada. Com a tecla I, selecionar o meu conta-gotas aqui do lado e roubar a cor da minha câmera aqui, ó, bem aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com o pela compra. Seleciono, vou com a tecla I e vou roubar a cor da minha câmera. Como é que faz para agrupar? Seleciona os dois, dá Ctrl G e agora você, sempre que movimentar um, vai estar movimentando o outro. Por fim, eu preciso trazer esse meu obrigada para cá. Não vou confiar na sorte de alinhar isso daqui perfeitamente bem. Vou selecionar tudo e colocar para alinhar, tanto da maneira horizontal quanto da maneira vertical. O seu arquivo de brinde para o cliente está pronto. A parte da balinha, eu indico que você imprima num papel fotográfico próprio para balinha, né? Eu gosto de trabalhar com gramaturas baixas para fazer balinha, porque fica mais fácil na montagem. E no cartão, você pode escolher o papel que preferir. Eu preferi fazer em um retalho de papel telado que eu tenho, mas você pode fazer no offset, no fotográfico, no que você achar melhor. Você pode mudar o texto, você consegue brincar com essa aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que seja uma coisa que você consiga mexer um pouco no Illustrator. Essa aula é uma aula que você não tem um conhecimento anterior, então no nosso curso você tem aulas aprofundadas de todos os itens que nós vamos trabalhar, mas é uma aula que ainda é básica, porque nós só pegamos os itens e posicionamos, né? Nós não chegamos a modificar tantas cores, nem elementos, e a gente consegue fazer isso tudo no Illustrator de uma maneira que só você tenha o trabalho que você fez. É isso, eu te espero na nova turma do Personaliza, a turma com as inscrições no dia 15 de setembro, vai ser uma turma muito legal, eu quero ver você lá. Um beijão!